Fala galera, uma boa tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo e te atualizando dos esportes aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o Barbinha da TV Câmara, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer enorme. Metade da semana já foi e assim como o tempo também não para, as informações do esporte continuam. Muito bem. Tá elegante hoje, hein, Paulito? Meteu uma jaquetinha aí, uma calça caque, sapato dinamista. Que beleza, hein, Paulito? Social e esportivo, porque o Hora do Esporte merece. Muito bem. Fico lisonjeado. E aqui com a gente também a nossa intérprete de Libras, a Mayra Gonçalves, está substituindo o Luizão, mas sempre com garbo e elegância. Aliás, a Mayra que começou fazendo Hora do Esporte até a chegada do Luizão. Mayra, seja sempre muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui no Hora do Esporte. A nossa garota tchu-tchu-tchu tá com a gente, Mayra. A Mayra sempre levando as informações do esporte e também de toda a programação da TV Câmara com o seu trabalho fantástico em Libras, tá certo? Pra galera surda que acompanha toda a nossa programação, tá certo? E olha só, a gente começa a Hora de hoje falando sobre a conquista do 12º título de São José dos Campos nos Jogos Regionais. São José teve um número aí expressivo de pódios, garantiu 45 equipes classificadas para os Jogos Abertos. Então, a nossa repórter Ana Vitória, estreando aqui no Hora do Esporte, foi conversar com o secretário de Esporte e Qualidade de Vida, o Tiago Dias, para fazer um balanço aí de mais uma conquista joseense e, claro, projetar os Jogos Abertos do interior. As imagens são do botânico e agora também, Paulito, dançarino Claudinei Salles. Diz aí, Ana, boa tarde. Oi, Vieira, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Que prazer poder fazer parte do Hora do Esporte. A gente veio fazer um balanço, de como que foi os Jogos Regionais que foram realizados aqui na nossa cidade, onde São José conquistou o 12º título consecutivo da competição. Para a gente entender melhor, fazer um resumo de como que foi a competição, eu converso com o Tiago Dias, secretário de Esportes. Secretário, essa conquista dos Jogos Regionais tem gostinho especial por ser em São José a cidade sede? Boa tarde, é isso mesmo, Dessa vez tem sim um gostinho especial. Faziam aí 38 anos que a cidade não recebia os jogos e agora sim o pessoal jogando em casa, atletas motivados, focados e chegamos sim nesse 12º título consecutivo. E a cidade recebeu mais de 4.000 atletas, delegações. Qual que foi o feedback das outras delegações sobre a estrutura dos jogos aqui em São José? Olha, importante colocação, Dessas 33 cidades que passaram por São José dos Campos, todas elas fizeram um feedback muito positivo, A estrutura da cidade, a política voltada ao esporte, implementada aqui, é o reflexo dessa positividade toda. Então, de fato, a política do governo, do prefeito Anderson Farias, vem dando certo. Nós estamos aqui para aprimorar, avançar ainda mais, mas o feedback foi muito positivo. E a cidade conquistou 45 títulos entre campeão e vice-campeão. Qual que é a avaliação desse feito histórico para a cidade? De fato, é um feito histórico. Nunca aconteceu isso. Então, das 45 competições que nós tivemos aqui, nós tivemos medalhas em todas elas. 33 de ouro e 12 de prata. Nós conseguimos classificar aí todas as modalidades para os Jogos Abertos. Então, é um feito histórico. Você vê que jogando em casa, de fato, foi aquela motivação a mais para os atletas conseguirem conquistar esse feito. E agora o senhor falou, a gente vai para os Jogos Abertos. São José já venceu 8 vezes, 6 vezes nos últimos anos. A cidade vai mais forte em busca do hepta nesses Jogos Abertos aí regionais? Olha, a energia está à flor da pele, Todos dessa vez vão estar participando dos Jogos Abertos. Então nós vamos com o nosso time todo, são quase 600 atletas, mais delegação juntos. E vamos sim buscar o 7º título consecutivo também e fazer história no esporte. É isso, secretário, muito obrigada. Vieira, então é agora a torcida para os Jogos Abertos, para que São José venha aí ser campeão novamente. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Ana Caxias, Ana Vitória Caxias. Você viu que ela veio até de verde para participar da Hora do Esporte. Foi bem demais. Obrigado, secretário. Tiago Dias gentilmente arrumou um tempinho na agenda para nos atender e falar um pouco mais dessa conquista de São José dos Campos. Uma bela conquista para a nossa cidade, mais uma vez, dodecacampeão dos Jogos Regionais de São José dos Campos. E agora vai buscar o hepta dos Jogos Abertos, que ainda não tem local definido e nem data definida, mas é sempre no segundo semestre, finalzinho do ano. Por exemplo, o ano passado foi decidido no dia, acho que 12 ou 13 de dezembro, Ou seja, tem tempo ainda para organizar, para definir realmente a cidade sede, mas Jogos Regionais aqui em São José foi um espetáculo e São José mais uma vez campeão, Paulito.
Verdade, Vieira, a Ana estreando, igual eu estou aqui hoje no Hora do Esporte, também com elegância e trazendo muita informação aí pra gente. Muito obrigado a Ana. E falando sobre os jogos regionais, daqui a pouco São José vai ter que separar uma salinha só para colocar tanto troféu e medalha, né, Vieira? Tá doido, a cidade não para de empilhar conquista dentro dos jogos regionais. Sem dúvidas, isso é consequência de um trabalho a longo prazo que vem sendo realizado e os frutos, eles acabam sendo colhidos, né? Então são 12 anos consecutivos já se consolidando dentro desse cenário regional. Parabéns aos atletas e parabéns a toda a estrutura envolvida também, que a gente sabe que é muito difícil. E sobre os jogos abertos, São José chega novamente como um dos favoritos, né? Muito bem nos jogos regionais, se consolidou, se preparou e agora tem uma expectativa muito boa também para a sequência aí do ano. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui, só pra gente confirmar aqui o título de São José dos Campos, 371 pontos, líder, título garantido, Pinda em segundo com 309, Campos do Jordão, já falei na segunda-feira, né? Uma grata surpresa, a cidade de Campos do Jordão em na terceira posição com 181, depois Guararema, Jacareí, Santa Isabel, Taubaté, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos e São Sebastião, os 10 primeiros, lembrando que foram 33 municípios que participaram destes jogos regionais. Quadro de medalhas de São José, 45 pódios para São José. Badminton, basquete 3x3, agora que eu mato a Libras. Biribol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futsal, aqui minhas medalhas de prata também no atletismo, futebol feminino, ginástica artística e tudo mais. Vira pra gente, Matheus, que tem título pra caramba ali, ó, ginástica rítmica, judô, masculino e feminino, karatê, as lutas, espetacular, natação, taekwondo, tênis de mesa. Vira de novo, Matheus, pra gente finalizar, olha lá, basquete, futebol, futsal, handball, vôlei e xadrez, além da ginástica artística, handball nas categorias do sub-13 ao sub-21 aí mesclado. Então esses são os títulos de São José dos Campos, os 45 pódios de São José dos Campos, que fez bonito mais uma vez em jogos regionais. Diz aí, Paulito, no piqui. Só queria elogiar porque o tênis de mesa tá te fazendo bem também, haja fôlego, viu? Muito obrigado. Dou minhas saquetadas por lá, viu, Paulito? Paulito, mudando de assunto, aliás, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos nos jogos regionais, as pessoas que trabalharam aqui para que esses jogos acontecessem em São José dos Campos também, tá certo? Paulito, olha que notícia boa, as jovens atletas Tayla Fernandes, Giovana Machado, Ana Clara Neves e a técnica do São José Handball, atleta cidadão, a Camila Kelly, das categorias de base do São José Handball Atleta Cidadão, foram convocadas para a seleção paulista de handball para a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções, categoria cadete sub-16, que já está rolando desde ontem e vai até o próximo domingo lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E justamente ontem, as meninas da seleção paulista começaram com a mão direita e aplicaram uma goleada nas donas da casa, a seleção de Mato Grosso do Sul, pelo placar elástico de 41-14, com direito ao atleta, essa que você está vendo aí, segura, Matheus, volta ali, segura ela ali na tela, a atleta Giovana Machado, ela foi eleita a MVP da partida. As meninas da seleção paulista voltam à quadra amanhã às 18h40, né, às 16h40, 4h40 da tarde, conhecido também, né, contra a seleção do Paraná. As quartas de final acontecem na sexta-feira pela manhã, as semifinais no período da tarde e noite, e as finais acontecem no sábado, seleção paulista com 3 joseenses, mais a técnica fazendo parte da comissão técnica, vão forte em busca desse título, Paulito. É muito legal a gente mostrar como que o esporte em São José dos Campos tem a sua diversidade também, né? O handball é muito forte, destaque nacional e a base também vem se consolidando e as meninas estarem representando a seleção paulista é um exemplo disso. Parabéns a todas que estão participando desta competição e, claro, a gente vai torcendo aí pelo título. Sem dúvida alguma, o handball sempre foi muito forte aqui na nossa cidade, masculino, feminino, nas mais diversas categorias, e as meninas do sub-16, a categoria cadete, mostrando que são boas de bola. Parabéns, estaremos na torcida. Segunda-feira a gente traz os detalhes também, quem sabe, de uma nova conquista para as atletas de São José dos Campos, agora integrando a seleção paulista de handball, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, vamos falar do Clássico do Vale, que é só domingo, mas a gente já começa o esquenta aqui para esse jogão de bola, São José e Taubaté, Taubaté e São José, no Joaquinzão, abertura do retorno da Copa Paulista. Não sai daí, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte para falar do Clássico do Vale no próximo domingo entre São José e Taubaté, o jogo que mexe com a emoção dos torcedores dos dois times. A movimentação para a compra de ingressos já é intensa, até porque a rivalidade é bem grande e ninguém quer ficar de fora, quer perder esse jogão. No primeiro turno dessa Copa Paulista, jogando no Martins Pereira, o São José venceu por 2-0. Agora, na abertura do retorno, o clássico será no Joaquinzão. E na última vez que as equipes se enfrentaram por lá, você se lembra o que aconteceu, né? Se não lembra, o João Delfino vai te relembrar e contar sobre a história recente dos clássicos e números deste confronto. Diz aí, João Delfino, boa tarde. Salve Vieira! No próximo domingo tem mais um Clássico do Vale, mais um São José e Taubaté, desta vez lá no estádio Joaquinzão. Jogo que marca a abertura do retorno dessa Copa Paulista. E olha, o retrospecto desse confronto, que existe desde 1964, que foi quando o São José iniciou as atividades no futebol profissional, mostra até aqui 73 jogos, com 24 vitórias para a Águia, 22 vitórias para o Burro e 27 empates. Lá em Taubaté a conta é outra, mas o que vale mesmo é a partir do futebol profissional. Falando de momentos mais atuais, até o ano passado, São José e Taubaté estavam há um bom tempo sem se enfrentarem. O último encontro tinha sido no ano de 2015, na Série A3, lá no estádio Joaquinzão. Naquela oportunidade, a partida terminou empatada em 1-1. Só 9 anos depois desse empate que Águia e Burro voltaram a se encontrar. Foi na Série A2 do ano passado, novamente no estádio Joaquinzão, em jogo válido pela 8ª rodada da fase de classificação. Muita expectativa para as duas torcidas, mas a partida ficou marcada mesmo por um 0-0 sonolento, que para o São José também marcou a derrocada da Águia na competição. Já neste ano de 2025, 4 jogos entre as equipes foram realizados. O primeiro deles foi logo na segunda rodada da Série A2 e, de quebra, a volta do clássico ao Martins Pereira. O São José venceu com facilidade, 3-0 para a Águia, com quase 10 mil torcedores no estádio. E pelo que foi apresentado naquele jogo, o Taubaté parecia que brigaria para não cair, mas não foi isso que aconteceu não. O São José foi quem patinou e o Taubaté melhorou. O Burro terminou a fase de classificação na 4ª posição, uma à frente da Águia, que ficou em 5º lugar. Com isso, as duas equipes voltaram a se encontrar, desta vez em um mata-mata, 46 anos depois. A última vez que isso tinha acontecido foi lá em 1979. No jogo de ida, mais um 0-0 fraco no Martins Pereira, jogo que frustrou a torcida. E no jogo da volta, tensão e expectativa. Afinal, um iria avançar para a semifinal e estaria a 2 jogos de voltar para a elite do futebol paulista. Já o outro iria amargar uma eliminação para o maior rival. Pois bem, naquela noite no Joaquinzão, uma partida dramática para a Águia. Logo no início, o Taubaté saiu na frente. Gutierrez não perdoou a falha do goleiro Ariel e fez 1-0 para o Burro. Depois disso, o São José teve bola na trave, perdeu pênalti e o goleiro taubatiano Douglas Baldini fechou o gol. Fim de jogo e quem avançou foi o Taubaté. Com o fim do estadual, as equipes se reformularam e chegou a Copa Paulista. São José com um novo time e o comando do atual campeão da Série A3 deste ano, o técnico Marcelo Marelli. E a estreia da competição foi contra quem? Sim, contra o Taubaté, no Martins Pereira. E esse está fresco na memória, né, Vieira? 2-0 para a Águia, com gols de Rony e João Igor. Agora, nesse próximo domingo, mais um encontro entre as equipes e de novo lá em Taubaté. Será o 5º encontro só neste ano. E se porventura as equipes se cruzarem no mata-mata desta Copa Paulista, este será o ano com o maior número de clássicos do Vale na história. Seriam 7 no total, superando o ano de 1981, no qual as equipes se enfrentaram 6 vezes. Agora um dado curioso, desde a volta do Clássico do Vale no ano passado, nenhum visitante marcou gols. O último a balançar as redes na casa do adversário foi o São José, justamente naquele jogo de 2015 que eu disse agora há pouco. E essa partida foi realizada no dia 22 de fevereiro, ou seja, o São José não marca um gol no Joaquinzão contra o Taubaté há mais de 10 anos. E a pergunta que fica é a seguinte: será que a Águia vai, enfim, quebrar esse tabu? Agora eu fico com a missão de ir ao treino da Águia e ver como está a preparação para mais um Clássico do Vale. Na sexta-feira eu conto mais detalhes. Vieira, um abraço para você e até a próxima.
Valeu, João Delfino, trouxe informações bacanas aí, relembrando o histórico recente do São José e trouxe essa curiosidade aí. Será que o São José vai quebrar essa história de não marcar gols na casa do adversário? Já faz 10 anos que isso acontece, Paulito. Vera, vai ser uma partida realmente complicada, por mais que há 10 anos atrás as equipes tenham se reformulado, passado por vários contextos, jogadores são outros, técnicos são outros, mas os torcedores são os mesmos, então a expectativa, a cobrança, sem dúvidas nenhuma, continua igual. Para o São José, ele chega num contexto atualmente melhor do que o Taubaté, né? Depois que as equipes se enfrentaram na primeira rodada, o São José continuou uma campanha extremamente sólida, com um dos melhores ataques da competição. O melhor ataque da competição. Inclusive, um time que está muito bem encaixado, treinado e num esquema de jogo que ele se sente confortável, inclusive, de jogar fora de casa também, em puxar contra-ataques. Se for um jogo um pouco mais aberto, se tiver espaços, pode ser que pinte o golzinho sim, Vieira. Vamos torcer para que isso aconteça, mas o Taubaté, por outro lado, só perdeu para o São José na estreia, e o João trouxe aí, e está recente na retina de todo mundo, aqueles 2-0 no início desta Copa Paulista. Mas o detalhe é o seguinte, o Taubaté também é um time que não perdeu mais, a não ser na estreia para o São José. A pontuação está um pouquinho discrepante, né? Porque o São José realmente venceu as 4 primeiras e depois empatou com a Portuguesa Santista, mas o Taubaté também. Já tem o histórico do clássico, embora sejam elencos diferentes, treinadores diferentes, mas a história, como você bem falou, ela permanece. O jogador que atualmente veste ambas as camisas, ele entra também nesse clima e a gente espera que seja um clássico muito bom, com a perspectiva de um bom público lá em Taubaté. Ingressos também já estão sendo vendidos aqui para a torcida de São José. Vai ser mais um bom clássico. E lembrando, como o João disse, dependendo das circunstâncias de ambas as equipes, elas podem voltar a se cruzar aí de novo no mata-mata. Haja coração, né? A gente ficou tanto tempo sem ver as equipes se enfrentarem e desde o ano passado elas têm se encontrado em contextos extremamente competitivos, o que acirra essa rivalidade. Para quem gosta de futebol é muito bacana, Vera. Muito bem. Matheus, coloca pra gente aqui a próxima rodada, então é a sexta, abertura do retorno dessa Copa Paulista, Grupo 4, começando no sábado, 3 da tarde, São Caetano e Oeste. No domingo, 2 jogos. Um às 10 da manhã, Portuguesa Santista recebendo o Santo André. Santo André que, aliás, na segunda-feira bateu o Oeste por 1-0. Você vai ver a tabela, deu uma modificada ali na tabela e ajudou, inclusive, o Taubaté. E domingo, o Clássico do Vale, 3 da tarde, Taubaté e São José. O Gabriel Campoy estará por lá e vai trazer o relato para você aqui no Hora do Esporte na segunda-feira. Classificação, Matheus, coloca pra gente, por favor. Grupo 4, São José líder, 13 pontos em 5 jogos, 4 vitórias, apenas um empate, nenhuma derrota. Melhor ataque da competição, melhor saldo também, a melhor defesa também é a do São José, seguido pela Portuguesa, que também está invicto na competição com 9 pontos. O Taubaté tem 6 pontos, ou seja, são 7 pontos de vantagem, mas lembrando que o Taubaté só tem uma derrota aqui na competição, que foi justamente para o São José. Vem de 3 empates, empatou bastante, né, nesses 5 primeiros jogos, apenas uma vitória, que foi na última rodada, justamente contra... Aliás, a última rodada o Taubaté empatou, na antepenúltima venceu o Santo André. Mas eu dizia que a vitória do Santo André ajudou o Taubaté, porque se o Oeste vencesse o Santo André, o Oeste roubaria a terceira posição do Taubaté. Como o Santo André venceu o Oeste, foi o Santo André que saiu da lanterna, entrou na zona de classificação e jogou o São Caetano para a lanterna do grupo, ou seja... Domingo vai ser de arrepiar esse São José e Taubaté, e como eu disse, na segunda-feira todos os detalhes no relato do Gabriel Campoy. No pique, Paulito. Sem dúvidas, o Taubaté ele precisa fazer valer o fator casa, vai ter que se expor um pouco mais para poder se manter na zona de classificação. E o São José tem essa característica, né? O melhor ataque da competição, um time bem consolidado por enquanto na mão do técnico Marcelo Marelli, expectativa de um grande jogo. Expectativa de um grande jogo, e a gente, na sexta-feira, o João Delfino vai trazer os detalhes da preparação do São José para esse Clássico do Vale, mais um na história entre São José e Taubaté. Sexta-feira, não perca a Hora do Esporte, tem matéria boa para você aqui no nosso programa, tá certo? Que faz o último intervalo do dia. Na volta, tem informações do basquete feminino. O basquete feminino tem decisão amanhã, pode chegar à semifinal da LBF. Já eu conto para você, não sai daí, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de basquete feminino. Amanhã, São José e Ourinhos entram em quadra pelo jogo 2 dos playoffs de quartas de final da LBF, que é a Liga de Basquete Feminino. São José, você sabe, venceu muito bem o primeiro jogo. Olha as imagens desta partida aí, pelo placar de 80-67, e está a uma vitória de chegar às semifinais da competição. A bola sobe no ginásio Monstrinho, lá em Ourinhos, às 7h30 da noite. Para o Ourinhos é vencer e vencer para obrigar, vencer amanhã para obrigar o jogo 3 e aí vencer de novo para se classificar. O São José tem 2 chances, Paulito. Vencendo amanhã, estará na semifinal. Ourinhos é uma equipe muito tradicional dentro do basquete feminino, vem trazendo bastante desafios para essa equipe joseense, né? Nos últimos anos vem rivalizando não somente nas equipes de cima, no profissional, mas também nas equipes de baixo. A gente já teve decisões entre elas, por exemplo, na Copa São Paulo também. E agora é uma decisão maior, com peso maior dentro da Liga Nacional. São José está com as 2 jogadoras colombianas, né, da seleção, que é a Manu Rios e a Jennifer Moraes, fazendo a diferença, conduzindo tecnicamente esse time. Tem tudo para poder fazer um jogo bom e tentar matar nesse segundo jogo, mas a gente não sabe como que as meninas vão ir, né, porque não deu para cobrir o treino nessa semana, então a gente vai ter que esperar realmente o jogo acontecer para poder a gente saber como que as meninas vão entrar em quadro. Vamos torcer para as meninas do São José. O Leandro Leal tá ali focado no jogo e a gente entende isso também. E eu acho que o termômetro do São José, Paulito, vai ser justamente as 2 colombianas do São José, que vem sendo um diferencial. É claro, sem querer jogar responsabilidade ou querer dizer que o time só joga em função delas, não é isso. Mas que elas vêm sendo destaque. E os resultados mostram que quando elas estão bem, o São José vai bem. Quando elas não estão tão bem assim, o São José tem uma caída e as derrotas aconteceram. Vamos torcer para que elas estejam bem e todo o elenco do São José esteja bem para fechar essa série. Agora, antes da gente ver aqui as tabelas, Paulito, tem uma curiosidade. A gente fala do ginásio Monstrinho lá em Ourinhos. Você sabe por que chama Monstrinho? Não. Não faz nem ideia, né? Então vou explicar rapidamente para você. O ginásio lá chama Monstrinho, porque na década de 60, quando ele foi construído, o prefeito da época, lá José Maria Pasqualic, se eu não estou enganado, ele construiu um ginásio para a época fora dos padrões, com tamanho, com arquitetura meio diferenciada, e as pessoas lá disseram que aquilo ali era um grande monstro, aquele ginásio. Só que o ginásio foi construído, os torcedores começaram a frequentar o ginásio, gostaram do ginásio e aí apelidaram carinhosamente o ginásio, que antigamente era chamado pejorativamente de monstro, um monstro enorme, ele virou Monstrinho de uma forma carinhosa, o nome pegou, por isso que ele se chama Ginásio Monstrinho. Vira junto também a cultura, viu, Paulito? Sem dúvidas, e uma informação extremamente importante também. Mas na verdade é uma curiosidade bacana. O Ourinhos é muito forte jogando dentro de casa e quando a cidade abraça e esses apelidos eles acabam cativando todo mundo, se tornam realmente muito interessantes. Muito bem, Paulito. Quando tem tempo a gente fala também. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos do São José. Tá ali então, primeiro jogo, São José venceu 80-67 e amanhã o jogo 2, se houver necessidade, 2 dias depois, na sexta-feira, Ourinhos e São José voltam a se enfrentar pelo jogo 3, como eu disse, se houver necessidade. Vamos ver aqui como é que estão os playoffs de modo geral. Tá aqui, ó. Jogo 1, São José venceu 80-67, o Mesquita perdeu em casa pro César Araquara, resultado normal. Cerrado perdeu para o Sampaio Basquete, também um resultado normal, 87-65. O Campinas bateu o Corinthians 73-57. Jogo 2, amanhã tem 2, Ourinhos e São José, César Araquara e Mesquita. O Sampaio Basquete enfrenta a equipe do Cerrado na sexta-feira. O Corinthians recebe o Campinas no domingo, 11 horas da manhã. Lembrando que o confronto das semifinais, se o São José passar, enfrenta provavelmente a equipe do Sampaio. Vamos aguardar, vamos torcer para que isto ocorra, tá certo? Paulito, para a gente fechar a Hora do Esporte em cima da pinta, olha só, foi definido o local e o horário do jogo do São José Futebol Feminino, válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Clube Atlético Piauiense e que vale vaga nas 8ª de final da Copa Brasil. A gente já sabia que a partida seria realizada no dia 6 de agosto, uma quarta-feira, e o jogo agora está definido 3 da tarde no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí.
Piauí. Você se lembra, você está vendo imagens aí, ó, o São José avançou para a terceira fase, vencendo em casa, nos pênaltis, o Ipiranga do Amapá por 4-2. Agora, a decisão, mais uma vez, que será em jogo único, será lá em Teresina. Lembrando que, através de sorteio, ficou definido que o mando de campo é do time piauiense. Paulito. São dois contextos diferentes, Vieira. Enquanto o São José, ele acaba nessa temporada, né, fazendo talvez o pior ano da sua história, indo para a terceira divisão, sem disputar o Paulista. O Atlético Piauiense está no oposto, vem fazendo a melhor temporada da sua história, né? Chegou na final da Série A3, a terceira divisão nacional, conquistou o acesso para a segunda divisão, um projeto que vem prometendo crescer e se consolidar. Então, acho que as meninas do Atlético Piauiense devem trazer dificuldades para as meninas do São José, mas o São José está bem treinado também com a Dilson Galdino, a gente torce pelas meninas. Vamos torcer por um bom jogo, uma boa apresentação do São José e que passe a melhor depois dos 90 minutos ou se precisar das cobranças de pênalti, tá certo? Paulito, vamos embora? Partiu. Tá na hora. Paulito, um grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora contigo, te espero aqui na sexta-feira pra gente fechar a semana. Tem Clássico do Vale domingo, hein, Paulito? Prazer todo meu, Vieira, foi muito bom estar com vocês em mais um Hora do Esporte. Sexta-feira o programa promete, pessoal. Fiquem conectados aqui com a gente. Vem com a gente. Mairix, a nossa Mayra Gonçalves, prazer te receber mais uma vez aqui no Hora do Esporte. Volte sempre. Luizão hoje subiu a plaquinha, sai Luizão, entra Mairix. Sexta-feira, se você quiser, apareça. Vem vocês dois também para fazer a festa aqui na Hora do Esporte. Sempre um prazer ter você aqui, a Mayra, que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha toda a programação da TV Câmara, tá certo? O programa de hoje está chegando ao final, você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Mayra, Luizão, toda a equipe do Hora do Esporte e também da TV Câmara. A gente volta na sexta-feira para te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.